Vamos lá. A gente vai mergulhar hoje numa situação, no mínimo, confusa. De um lado, Donald Trump anuncia um recuo, uma pausa nos ataques à infraestrutura de energia do Irã. E o motivo, segundo ele, negociações excelentes com os iranianos. Só que, do outro lado, o Irã nega categoricamente, diz que não tem negociação nenhuma acontecendo. Então, a grande pergunta que fica, e que a nossa análise vai tentar responder hoje, é exatamente esta. Estamos vendo um recuo de verdade, uma nova estratégia, ou é tudo um grande blefe para todo mundo ver? Ok, então para a gente entender essa história, o primeiro passo é olhar com atenção para o que foi dito, para as palavras exatas do anúncio. E tudo começou com essa postagem aí. O ponto principal que eu quero destacar é esse aqui. Conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total de nossas hostilidades. Guardem bem essa parte, resolução completa e total. Agora, o negócio começa a ficar interessante de verdade quando a gente bota uma lupa nesses detalhes. As contradições aparecem bem rápido. E aqui está a primeira grande inconsistência. Pensa bem, como é que se fala numa resolução completa se a ação na prática é só adiar os ataques por 5 dias? Pois é, só 5 dias. A conta simplesmente não fecha. Uma resolução de verdade significaria o fim do conflito, não uma pausa que mal dura uma semana. E a situação é ainda mais complicada. Primeiro, como a gente viu, a pausa é curtíssima. Segundo, e isso aqui é fundamental, os Estados Unidos não falam em nome de Israel. Israel continua em guerra com o Irã, com ataques rolando. Então, na prática, as hostilidades no Oriente Médio não acabaram de jeito nenhum. E para tentar justificar essa história toda de negociação, Trump chegou a dizer que, na visão dele, o Irã está passando por uma mudança de regime. E o motivo é que, segundo ele, as pessoas com quem conversou eram novas e jovens. É, no fundo, uma tentativa de cantar a vitória, mesmo com o regime iraniano continuando exatamente o mesmo de sempre. Bom, se as palavras não batem muito com os fatos, vamos dar uma olhada nas consequências mais imediatas e, digamos, concretas desse anúncio. E o mercado financeiro reagiu na hora. Olha só que interessante. Logo depois da postagem de Trump, o preço do barril de petróleo despencou. A simples possibilidade de o conflito diminuir já foi suficiente para mexer com a economia global. Para a gente entender o porquê disso, existe um conceito que ajuda muito a clarear as coisas. É a ideia de que a estrutura, ou seja, a base econômica de uma sociedade, o mercado, muitas vezes acaba ditando as regras do jogo para a superestrutura, que é onde a política e as decisões de governo se encaixam. Então, juntando as peças, a conexão fica bem clara. A decisão política de anunciar essa pausa nos ataques parece ser uma resposta direta à pressão do mercado, que quer o preço do petróleo mais baixo. Em outras palavras, a economia falando mais alto e influenciando diretamente a política. Mas agora vamos para o outro lado da moeda, porque a resposta do Irã muda completamente o cenário. E a resposta iraniana foi, assim, muito rápida e direta. Tanto a mídia oficial do país quanto a Guarda Revolucionária, que é uma força militar de elite, vieram a público para negar com todas as letras que qualquer tipo de negociação esteja acontecendo. E quando a gente coloca as duas narrativas lado a lado, o contraste é gritante. De um lado, os Estados Unidos falando em conversas produtivas e resolução completa. Do outro, o Irã negando tudo e ainda afirmando que o Estreito de Hormuz continua fechado para o que eles chamam de agressores. É verdade que existe uma nuance importante aqui. As fontes indicam que países como a Turquia, o Egito e o Paquistão estão sim agindo como intermediários, trocando mensagens. Mas vamos combinar, isso é bem diferente das negociações diretas e formais que o Trump descreveu, né? Certo. Então, depois de juntar todas essas peças do quebra-cabeça, qual que é a explicação mais provável para essa situação toda? A análise das fontes sugere que Trump está basicamente construindo uma narrativa. Ele precisa de uma saída para um conflito que está se mostrando complicado, mas sem parecer que perdeu. Esse anúncio acalma o mercado, vende uma imagem de sucesso para o público americano e, claro, serve para ganhar um pouco de tempo. Isso tudo nos deixa com a pergunta final. Será que estamos vendo uma manobra inteligente para encerrar o conflito de vez? Ou será que é só um jeito de adiar um confronto que, no fundo, todo mundo sabe que pode ser inevitável? A resposta, só o tempo vai dizer.